Estão vendo a minha tela do PowerPoint? Uhum. Uhum. Beleza. Então, como a gente viu antes... Ah, não. Antes disso, vocês têm alguma pergunta fora da aula 18, de matéria anterior? Não. Não, acho que não. E vocês fizeram aquela questão do CLB? Pô, nem Putz, eu não peguei nela, fiz. cara. Nossa, eu esqueci completamente. Erro meu mesmo. Você tá gravando? Tô. Desculpa. Então, já que não tem dúvidas com relação à matéria anterior, então vamos aqui para o 18. Sobre o sistema de controle, a gente pode ter um controlador convencional, sendo aquela máquina de estados, que a gente pode implementar, como a gente viu anteriormente no slide do Graphium, pode ser facilmente projetado pelo aquele esquema one hot, né, de que um flip-flop é ativo por vez para diferenciar qual estado que ele está, a máquina. Então, características da estrutura de um controlador convencional: não modular, quaisquer módulo pode ser usados; irregular, não tem nenhum padrão de interconexão entre os módulos; e fixo, qualquer alteração implica na mudança do hardware. Então, algo que vai nos dar mais controle é usar um controlador microprogramado, né? Se a gente quiser, por exemplo, alterar o que o nosso hardware vai fazer, né? A gente pode, ao invés de ter já um hardware fixo que faz lá o gráfico de execução, a gente pode ter um controle microprogramado para alterar esse gráfico. Vocês entendem isso? Acho que sim, é o que tá ali naquela fotinha, né? Que fotinho? Ali, Essa aqui de pequeno. baixo. Ah. Sim. No caso, é uma memória em que cada conteúdo da memória vai simbolizar um estado. Dado esse estado, né, cada bit desse estado vai servir para entrar numa linha de controle do nosso subsistema de dados. E aí, como é que a gente controla qual estado eu estou? Através do endereço. Então, um endereço, um barramento de endereço, vai estar falando, ó, eu quero executar esse pedaço aqui. Ou seja, o estado J-1 tem um dado endereço. Por exemplo, J-1. Né? E aí, essa memória, então, vai nos dar o dado, que é o conteúdo desse endereço da memória. E esse dado é, na verdade, as linhas de controle do que vai controlar o sistema de dados. Aqui, ó, dado. Vai ter uma função de saída. Por exemplo, eu tenho um gráfico de execução que eu quero pegar o conteúdo de R2, né, colocar em R1 e depois colocar o conteúdo de R3 no R2. Desse subsistema de dados. Como é que eu faço isso? Através de um controle microprogramado, sabendo que o que eu tenho de linhas de controle desse subsistema de dados é o O1, L1, O2, L2, O3, L3. Então, se eu tenho somente essas linhas de controle, esse aqui é o conteúdo
de cada endereço de memória, de cada parte da memória. Então, o endereço X aqui, ele vai me dar, através dessa configuração binária aqui, a instrução R1 recebe R2. Né? Como? Quando eu estou aqui no endereço X, olha só, L1 vai estar em 1 e o O2 vai estar em 1. É o bastante para eu ter, né, o output enable de 2, ou seja, 2 está fornecendo informação para o meu barramento, e L1, o registrador R1 está habilitando a sua carga paralela síncrona de dados. Agora aqui o endereço X mais 1, né? Imagina que, então, a nossa máquina de estados, né, que aqui a gente vai precisar construir, pode ser apenas um contadorzinho, né? E o resto é só uma memória. Então, primeiro eu executo o primeiro endereço. Então, aqui é um binário na minha entrada aqui da memória, que está em 0. Bateu o clock, agora é 1, ou seja, vai estar apontando então para o endereço 1, depois 2, 3, 4 e acabou. Nosso subsistema de dados agora é apenas um contadorzinho com uma memória. Bem tranquilo. E essa memória, ela pode ser programada, né? Então a gente pode escrever o que tem aqui dentro dela. E é assim que é a base dos nossos programas. Então, qual é a outra instrução? Agora R2 recebe R3. Então é load de 2 com output enable de 3 ligados. Alguma pergunta? Então é isso que essas coisas queriam dizer. Você não tinha entendido essa parte? Eu tinha visto isso aí, essas setinhas, caramba, o que ele tá querendo dizer com isso nesse lugar? Nunca pensei em Isso olhar os aqui? números pra ver o que era. Tá. Entendi. Eu acho que o mais confuso é entender que, ou seja, isso aqui é uma memória, né? Então é uma entrada e uma saída. É uma entrada, que é o endereço, e uma saída, que são os dados. Então, se eu coloco uma coisa aqui, vai sair algo aqui. Então, o endereço X, se eu botar aqui X, então vai sair aqui qual dado? 0, 1, 1, 0, 0, 0, certo? Ou Cara, seja, são essa 6. tela tá meio que tremendo. Assim, Pra mim também tá. tipo, meio que saindo a parte de cima do PowerPoint e depois voltando. Quando você Tá, mexe calma em aí, calma alguma aí. coisa. Isso melhorou. Mexe aí pra gente ver. Não, nas coisas mesmo. Parece que agora tá sem pular coisas. Tá ótimo. Então, entender que isso aqui é um bloco que tem uma entrada e uma saída. Se eu dou uma entrada X, então a saída é isso. E perceber que, por default, a minha memória ela vai estar com o bit que representa o A1, que é o mais significativo aqui, digamos, está conectado de fato no A1, entendeu? Esse bit está conectado no L1. Opa, alguém saiu? Ela já voltou. Voltou? Então. Entendeu? Tchau. Sim. Não, só não tinha associado mesmo. Beleza. Ok, estrutura de um controlador microprogramado. Então a gente vai ter um subsistema de controle que, pô, agora que a gente já tem a nossa memória com o que eu quero fazer, basta eu ter qual vai escolher, né? Um cara que vai escolher qual vai ser a instrução do momento. Né? Eu tenho que ter alguém para me falar qual é a instrução do momento. Ou pelo menos, né, de um jeito mais simplificado, como eu disse, um contadorzinho aqui para falar. Primeiro é o 0, ou X, né? Bateu o clock, o X mais 1. Bateu o clock, X mais 2 e por diante. Comando para o subsistema de dados. Ok, isso aqui é normal, né? Então, o que está saindo da memória vai para o subsistema de dados para fazer o comando, né, de cada componentezinho. Certo? Alô? Ô, Lucas, mas calma aí. Qual a diferença disso pro que a gente tava vendo antes? Então, a diferença é que a gente montava uma máquina de estados.
com Sim. flip-flops e, dado um estado, eu fornecia essas linhas de controle. Aqui é uma Sim, coisa um pouco sim. mais simplificado para que a gente consiga escrever dentro de uma memória, entendeu? Desse jeito, dado um estado, eu tenho o que vai acontecer. Mas eu quero também, sei lá, para um outro uso, né, desse meu sistema, reescrever o que está aqui dentro, ou seja, Ah, sim. reescrever o que o meu código vai fazer, entendeu? Uhum, entendi. Num anterior, como era algo em hardware, ou seja, um sistema ali, uma máquina de estados fixa, a gente não conseguia mexer, a gente não conseguia programar, entendeu? Agora, Sim. com a memória, basta a gente falar. Tem um cara que vai controlar qual é o próximo a próxima instrução, entendeu? Mas qual é a instrução, a gente escolhe, a gente programa, ou seja, o conteúdo da memória, a gente que escreve esses zeros e uns. Certo. Isso. Aí cada quadradinho amarelo é um endereço diferente da memória. Cada quadradinho verde é o endereço e o que está em amarelo é o dado daquele endereço. Não, mas ali naquele esqueminha da memória que tem um Ah, sim, estado. perfeito. Entendi, tá. Uhum. Aqui, então ele começa a montar do jeito dele. Ele pegou um registrador, ele vai chamar esse de registrador de endereço. Ele pegou um clock aqui. Esse clock, ele atua ao mesmo tempo que o subsistema de dados. Beleza? Como eu disse para vocês, eu tenho que ter alguém para me dizer qual é o próximo instrução. Então, ele já começou a implementar aqui como ele vai fazer esse contadorzinho, entendeu? Uhum. Então, vai ter um registrador aqui que vai fornecer o endereço, que vai ser o que vai ser executado depois do clock. Aqui, então, eu vou ter um gerador de endereço, que vai fornecer o próximo endereço para a memória de controle. Perceba que eu preciso desse registrador aqui para fazer com que as operações ficam de forma síncrona. Né? Por quê? Porque vai ter um gerador de endereço que vai receber alguns dados do meu subsistema de dados e do próprio endereço, que vai meio que gerar qual é o próximo endereço da instrução. Mas eu não posso simplesmente ter essa seta direto na memória. Por quê? Porque isso aqui tem que obedecer no ciclo do clock. Então, primeiro, tem um endereço que vai falar qual é a instrução atual. Então, bateu o clock, executei essa instrução. Só que aqui é uma lógica combinacional, esse gerador de endereço. Então, aqui já vai estar preparado para falar qual é o próximo endereço depois desse. Entendeu? Por isso, Perfeito. esse registrador aqui no meio. E aqui é como a gente controla qual vai ser o próximo endereço gerado. Pô, parece ser muito confuso uma vez, Lucas, que você falou que eu só queria ir de 1 mais 1, né? Mas, na verdade, não é só isso que a gente quer, não. Para deixar o nosso sistema ainda mais completo, a gente gostaria de fazer não só algo sequencial, mas que a gente consiga pular certos endereços. Por exemplo, se acontecer alguma coisa aqui com o meu sistema de dados, depois desse endereço aqui, x mais 1, vai que eu queira voltar para o endereço x. Aí do endereço x eu faço de novo o x, volto para o x mais 1, e ele continua dando a mesma coisa, aí eu volto para o x. Até que em algum momento dá algo diferente e eu continuo a minha execução sequencial. Isso vocês podem associar com um for. E é exatamente algo que a gente consegue implementar com isso aqui. Não é porque é um for. Ah, um for porque eu estou fazendo um loop, né? Olha só. Ah, sim, sim. Aconteceu Aí a alguma condição de coisa. parada. Uhum, exatamente. Aí vai acontecer Entendi. uma condição de parada aqui que vai me liberar, digamos assim, para eu continuar. Isso é só um exemplo. É Sim, bem, entendi. bem jogado. Quer dizer, uma das coisas que a gente conseguiria fazer com isso aqui, olha só. Então, dado o endereço que vai ser executado no momento e um endereço que está dentro da estrutura do dado do meu estado, da memória, essas duas coisas vão entrar aqui no meu gerador de endereço, além de coisas que acontecem aqui no meu subsistema de dados, algumas informações. Então, através dessas três coisas aqui, eu gero o próximo endereço. Mas assim, parece muito confuso, porque parece muita coisa, né? Por que eu vou querer saber um endereço e o outro aqui também, né?
Então, é porque tem algumas instruções que a gente gostaria, por exemplo, de... depois disso aqui, só pula para essa aqui. Então, a gente consegue, através de um endereço dentro da memória, falar: não faça a estrutura sequencial, pula logo para esse. Né? Ou mesmo o próprio, se, sei lá, o meu carry deu 1 aqui no subsistema de dados, depois da minha execução de uma soma, ou seja, essa informação que está vindo aqui do subsistema de dados, pule para esse endereço aqui. Saber qual é o endereço anterior é apenas para fazer o sequencial. Porque eu sei qual é esse endereço, então se não aconteceu nenhuma condição aqui de eu pular de endereço, basta eu pegar esse endereço, somar mais um aqui, um somadorzinho de mais um, que vai ser o próximo endereço do programa. Então essa parte aqui serve para fazer o sequencial. Essa aqui, o pulo. E o pulo pode ser tanto instantâneo, quanto condicional, através de alguma informação que o meu subsistema de dados está dando para o meu gerador de endereço. Certo? Uhum. Tá bom. Só um minutinho, deixa eu ver o sorvete aqui. Então. Característica da estrutura de um controlador microprogramado: modular, regular e programável. Independe de uma computação particular. Características da estrutura de um controlador convencional, não modular, irregular e fixo. Qualquer alteração implica em mudança de hardware. Exatamente. Então, é legal fazer isso. Que ele é modular, regular e programável. Uau. É isso aí. Vantagens da estrutura microprogramada com relação à estrutura convencional. Ele é programável, mais simples de verificar e simular. Desvantagens da estrutura microprogramada com relação à estrutura convencional. Implementação mais lenta, por causa da estrutura regular não otimizada e por usar memória. Então, perceba que é mais lenta e mais custosa, né, eu diria. Porque dependendo do que você quer implementar, você vai ter que definir os estados aqui todos. E não só fazer de um jeito mais otimizado em uma máquina de estados. Ok? Uhum. Então, eu posso ter, né, um conjunto de microinstruções. O que é uma microinstrução, né? É esse binário que está saindo aqui da minha memória de controle. Esse dado aqui, tá vendo? Um conjunto de microinstruções que executam algo específico é um microprograma. Então, é muito importante essa nomenclatura. Entendem isso? Certo. Beleza. Agora, a gente tem, como a gente viu ali em cima, na minha microinstrução, um campo de controle, que vai ser todas as linhas de controle que vão entrar nos meus componentes do sistema de dados, e o meu campo de sequenciamento, que é aquela parte de qual endereço, né, vai ser o próximo, dependendo dessa instrução aqui, que vai entrar aqui no meu gerador de endereço. Tá bom? Uhum. Então, isso aqui é um pouquinho abstrato, mas vai ficar melhor. Quando a gente for implementar alguma coisa aqui, ó. Não é muito complicado, não. São poucos componentes, até lógicos. Ok. Agora, existem vários formatos de como a gente pode construir, né, a nossa microinstrução. Como a gente mostrou ali em cima, ele tem um campo de controle e um campo de sequenciamento, certo? Aqui o controle é o dado aqui e o sequenciamento é esse endereço. Agora, existem dois formatos que a gente pode implementar no nosso sistema. É o campo de controle... é o ou horizontal ou vertical. Então, o horizontal é o seguinte: o que sai da memória vai direto para o sistema de dados.
Ou seja, não tem nada entre eles. Mas existe o vertical, que vai economizar o conteúdo de dado aqui da memória e colocar aqui um decodificador no meio para, dado um valor aqui da memória, o sinal vai chegar através da saída desse decodificador. Mas percebam, né, que eu só posso implementar esse vertical aqui uma vez que esses sinais aqui, apenas um fique aceso por vez. Aqui, somente um sinal ativo por vez. Por quê? Porque isso aqui é um decodificador. Se a gente lembrar como um decodificador funciona, eu tenho uma entrada binária aqui, e ele vai acender a saída, ativar, né, a saída, que corresponde àquele binário. Então, se eu tenho, por exemplo, uma instrução aqui, chegando nesse decodificador, para dar output enable nos meus em dado registrador, isso aqui faz todo sentido. Por quê? Output enable só pode ter um ligado por vez, se eu estou trabalhando com um barramento só. Vocês lembram disso? Acho que sim, acho que sim. Beleza. Então tá. Mas assim, a gente, como isso aqui é só uma parte, pode ser só uma parte do nosso sistema, né? Porque ele está mostrando aqui que eu posso ter vários decodificadores usados para esse tipo de campo de controle. Percebam que eu estou falando só do campo de controle. O sequenciamento, eu não estou mexendo. Por quê? Porque eu só estou vendo a direção aqui de dado para o subsistema de dados. E ainda não estou mexendo no gerador de endereço. Esse campo de sequenciamento só entra no gerador de endereço. Beleza. Ele escolhe, então... entendi. Ele escolhe entre fazer o controle... É aquilo que você falou, né? Ou ele pode só passar pro próximo automaticamente, ou eu posso fazer alguma combinação, algum circuito combinacional para mudar qual o endereço que eu vou acessar, né? Seria isso? Você pode repetir, por favor? Eu travo um pouquinho. Não, é aquilo que você tinha falado de tipo, ou ele pode só automaticamente passar para o próximo endereço, ou ele pode fazer uma lógica combinacional e escolher um endereço diferente, seria isso? Aí por isso que ele escolhe entre os dois? Escolhe entre os dois o quê? Ali o bit de seleção entre o campo de controle não, e não, o não, campo de não. sequenciamento. Isso aqui é... Calma aí, gente, um minutinho. Alô? Oi. Valeu. Mil desculpas, amigo. É que eu quis fazer uma surpresa lá pra minha namorada, mas ela não estava em casa. Só perturbei você. Eu vou mandar uma a mais pra você. Me desculpa, tá? Tamo junto. Bom trabalho pra você. Alô, voltei. Então, esse cara aí, ele é só um outro tipo de... um outro jeito da gente organizar o nosso campo de controle e sequenciamento.
Ele não necessariamente escolhe. Ele vai passar pelo campo de controle e pelo campo de sequenciamento. Entendeu? Mas aqui ele só está como uma coisa só, ou seja, um endereço só de memória. E aqui ele está como endereços consecutivos de memória. Entendeu? Não, entendi. Eu acho que eu tinha falado isso, mas por que a seleção? Não entendi ainda a seleção entre eles dois. Mas onde é que tem seleção? Eu não entendi essa ideia. Ali ou zero Ah, você tá. controle. Ah, tá. Não, então você tá certo. Eu me confundi na sua pergunta. Ele vai escolher na hora da gente implementar esse carão aqui, né? Gerador de endereço. Né? Ele escolhe como lidar, entendeu? Então, se o bit for 0, é uma lógica, alguma coisa. Se o bit for 1, eu estou lidando agora com o endereçamento. Entendeu? Então é aquilo que você falou mesmo, né? De você segue o endereço certinho atrás do outro, e o outro é querer outro endereço, né? Aí você faz a lógica. Eu não sei se eu ainda entendi o que você quis dizer. É porque é aquilo que você tinha falado mais cedo. Ou você simplesmente quer passar de um endereço para outro, Isso. aí poderia ser o computador. Isso. Ou você faz uma lógica para escolher um outro endereço. Exato, perfeito. Mas é que entenda que o jeito como o campo de sequenciamento está estruturado independe disso, sabe? Ele vai funcionar da mesma forma. Isso aqui são só diferenças de como você implementa a coisa. Mas eles funcionam do mesmo jeito. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Como eu escolho qual é o próximo endereço, isso vai depender do que o meu subsistema de dados está me fornecendo e qual é o meu campo de sequenciamento. Aqui é a mesma coisa que aqui, o conteúdo. Só que perceba, a estrutura de como eu implementei é diferente. Ou seja, tanto nesse quanto nesse, vai existir o jump, né? Mas entenda que são só formas diferentes de se implementar a mesma coisa. Tá, não necessariamente isso aqui tem a ver, o bit de seleção aqui tem a ver com como eu vou fazer o endereçamento diferente, né? Ao invés de somar mais um. Entendi. É só um jeito diferente. O que acontece aqui também vai acontecer aqui. Só que perceba que aqui eu preciso de 2 clocks, né? 2 pulsos de clock para eu executar uma coisa que eu executava aqui, né? Entendi. Por quê? Porque eu falo, esse primeiro endereço é campo de controle, o próximo endereço, sequenciamento. Depois, controle, sequenciamento. Entendeu? Certo. Ok, agora um exercício. Para o subsistema de dados abaixo, dê o formato da microinstrução A, com campo de conexão horizontal. B, com campo de conexão vertical. Então, vamos lembrar como horizontal é puro, né? Eu pego o conteúdo da memória e arrasto aqui para a linha que ele representa. Já no controle, eu vou ter uma codificação, que eu vou ter que decodificar aqui. Então, o endereço da memória vai me dar um certo valor, que quando decodificado, resulta numa dada microinstrução. Quer dizer, isso aqui em si é uma microinstrução, né? Mas o que vai resultar em qual linha de controle estará ativa e qual não, no caso. Então, vamos lá. Vamos perceber quais são as linhas de controle desse subsistema de dados. Ele já listou para a gente. Eu tenho... Esses aqui são nomes para cada linha, só que ele não está dizendo exatamente o que cada C faz, né? A gente tem que olhar para a imagem. Perceba, C1, C2, C4, C5. Esses caras aqui controlam o tree state aqui desses 2 barramentos, né? Para cada registrador. Então, o C1, por exemplo, se ativo, eu vou estar com o conteúdo de R1 sendo disponibilizado para o barramento A.
Se C2 ativo, eu vou estar com conteúdo de R1 disponibilizado para o V. Certo? Agora, esses 6 aqui são loads. O que o load vai fazer? Ele faz a carga, né, do conteúdo que está vindo do barramento C. Né? A gente dá uma olhada, a gente percebe isso pelas setas. Isso aqui é um barramento que tem essa direção aqui. Ou seja, se C3 está igual a 1, no próximo pulso de clock, R1 recebe o que está no barramento C. Mas o que pode chegar no barramento C? A ALU. O que está vindo da ALU sempre está aqui nesse barramento C. Aí a gente tem que dar uma olhada quais são as operações que a ALU pode fazer. No caso, isso só vai ser importante aqui, no passo 2. Ok, então a gente já sabe quais são as nossas linhas de controle. Como é que você faz o campo de conexão horizontal? É do jeito que tá aí? Só conectar direto? Isso. Então eu vou ter uma memória que vai ter quantos bits de saída? 3, né? Não, 21. 21. Ah, sim. Sim, verdade. Perdão, a moto passou. Porque o horizontal, ele vai pegar cada bit, né? E vai levar para cada carinha. Então bastante coisa. Mas agora, o vertical tem menos. Né? A gente tem que pensar. O vertical, ele tem que fazer parte, ele tem que juntar, né, bits de controle em que não podem estar ligados ao mesmo tempo. Ou seja, só um por vez. Então, vocês conseguem aqui agrupar para mim quais seriam esses bits? Quem não pode... Não entendi. Então, como a gente está fazendo a conexão vertical, a gente vai meio que economizar os dados da memória para fazer aquela decodificação com os módulos de decodificadores. Uhum. Para isso, lembrando como o decodificador funciona, quando for arrumar quais são os meus bits de controle que vão sair do decodificador, eu tenho que lembrar como o decodificador funciona. Por quê? Porque o decodificador só tem uma saída ativa por vez. Uhum. Então, para cada decodificador, eu vou ter que ter um conjunto de bits que, dentro dele, só um pode estar ativo por vez. Uhum. E qual é o caso aqui desse exemplo? De bits que só podem ser ativos um por vez. Load, né? Eu acho C3, C6. Eu não posso carregar mais de um conteúdo ao mesmo tempo? Na verdade pode, né? Posso. É o output, então? Isso, é o output que não pode. Por quê? Sim. Se eu tenho C1 igual ativo e C4 ativo também, esse cara e esse cara, eu tenho o quê? Conteúdo de R1 vai para esse barramento. E o conteúdo de R2 também. Pô, isso não pode acontecer. Sim. Como assim? Eu estou enviando um dado, estou enviando outro, isso aqui vai dar curto. Entendeu? Então, aqui são esses caras, ó, C1, C4, C19, né? E o que tiver aqui no meio. Ele já separou aqui para mim, ó. Bus A são esses caras. Bus B, que é a mesma coisa, são esses. Uhum. Mas o Bus C, vocês Então, concordam comigo, né? Que eu posso muito bem gerar aqui um conteúdo, uma informação com esses dois inputs e falar para todo mundo receber a mesma coisa. Uhum. Não tem porquê, né? Então são só 2 decodificadores? Um pro bus A e outro pro bus B? Se eu não me engano, ele usa 3. Porque ele usa também pro bus C. Mas perceba que isso é uma limitação. Você poderia muito bem, como eu disse agora há pouco, dar load em todo mundo ao mesmo tempo. Um e dois ao mesmo tempo, né? Que não é essa limitação. Vamos ver a solução. Aqui, esquecemos do campo de operação. Muito importante lembrar que, além dessas linhas aqui,
dos que controlam os output enables e os loads dos registradores, a gente tem que também ter a operação da LU, que está vindo. Né? Por exemplo, se eu quero criar um programa para pegar o conteúdo de R1, somar com o conteúdo de R2 e colocar no R7. Quais são as linhas de controle que vão estar ativas para isso? Tiago também pode falar, tá? C1, C5 Uhum. e depois coloca na aluna. Isso, imediatamente já vai para a LU. Agora, qual operação eu tenho que fazer aqui? No caso, ele não nos deu a tabela. Então, vai ser a operação, seja qual for o binário, que nos dê a soma. Uhum. E, por fim, se eu quero colocar em R7. Aí o C21 ativo. Isso. Perfeito. Tá, sim. Então, aqui, ó, ficaria o seguinte. 0, 0, 0, 0. Opa, C5. Né? C1 e C5, na verdade. C1 igual a 1. C5 igual a 1. Tudo 0. E o C22 igual a 1. E aqui a soma. Vamos supor que é 1, 0, 0. Tudo bem? Uhum. Então, isso aqui, percebam, esse binário é uma microinstrução. E o que essa microinstrução faz? R1 mais R2 entrando em R7. Certo? Certo. Isso. Mas peraí, qual a diferença disso aí que você escreveu agora pro que tá embaixo? O que está embaixo eu não sei. Eu acho que ele pediu isso aqui, né? Ah, sim. Forneça a microinstrução nos dois formatos para controlar as seguintes transferências entre registradores. Esqueci de ler. Ele quer R2 XOR R6, sendo OP XOR 110. Então, como eu já dei o exemplo aqui de 1, vai ser a mesma coisa para o outro. Né? Então, R2 R6. Eu vou ter que ter quem aqui? Ativo. Vamos fazer O C3 ativo, né? Beleza, C3 ativo. Porque R1 recebe. Uhum. No R2. Pode ser tanto C4 quanto C5, desde que no R6 seja o outro, né? Isso, exatamente. E na OP é Qual é o C6 do R6? Não, a gente vê aqui, né? Tem, é verdade. R6 para o bus B é C17. R2 para o bus A é o C4. Então a gente pode botar C4 ativo, C17 ativo e C3 ativo. Vocês conseguiram ouvir a moto? Não. Menos mal. E na OP da Lu, 110. Vamos ver se ele fez isso, vamos lembrar. C3, C4 e C17. C3, C9. C4. Não. Ué. C4, C4 C9, C17. Que eu... porque tem duas operações, não? Verdade. Ele sim. quer o R3 também. Ou seja, conteúdo a mesma coisa. Nos dois. Ou seja, o R3 do bus C é o C9. Exatamente. Então vamos recapitular. C3, C4, C17. Não, C3, C4, C17 e C9. C3, C4, C9, C17. E a operação da Lu, 110, que é o XOR. Então percebo que aqui ele fez esse negócio de entender que eu posso muito bem, em uma só microinstrução, ó, fazer com que dois registradores recebam algo ao mesmo tempo. Já aqui, no vertical, percebo que ele fez com 3 registradores. Três decodificadores. Para o bus A, para o bus B e para o bus C.
Então, para fazer essa operação aqui, de dois registradores recebendo algo, ele precisou de duas microinstruções. Ó. Por que isso? Porque eu tô aqui, ele só consegue dar load em um e depois no outro vai dar load em outro. Porque o bus C está limitado a um decodificador. Ele pegou um decodificador para ver qual operação que é para fazer e aí, dependendo disso, dá load. Isso. Então, Sim. Ele usou o decodificador para os três, entende? Perceba que, olha só. é como se ele botasse um número que representasse os... Isso. Ah, tá. As saídas. Né? Isso. Aqui, ó. Quantos bits de entrada vai ter esse decodificador aí pro bus A? São 7 linhas? São 7 linhas de controle. Ou seja, com quantos 3 bits? bits. Isso, 3 bits. Que é o quê? Com quantos bits eu consigo representar 7 em binário, basicamente. Perdão. Nossa. Eu tenho 7, né? É isso mesmo. Tanto faz. Dá no mesmo, na verdade. Então, aqui está a resposta. Eu vou ter 3 bits para cada decodificador. E dependendo de uma certa entrada para o meu decodificador, que eu que vou escolher, qual vai ser os índices, né? Aqui ele escolheu ó, o binário 1 para ser o C2, binário 2 para ser o C5, e assim por diante. Aqui também, binário 1 aqui entrando no decodificador C para ser o C3, ou seja, o bit que está entrando aqui em C3, lá no registrador, e assim por diante. Então, por causa do decodificador, ele teve que fazer duas microinstruções. Por quê? Porque aqui ele só consegue download um de cada vez. Enquanto antes a gente fazia C3 e C9 ativos ao mesmo tempo. Sacaram? Eu não tinha entendido nada não quando eu li pela primeira vez, mas agora foi. Beleza. Honestamente, eu tava pulando os exercícios, cara. Eu também. Ô, Lucas, Oi. eu cheguei um pouco atrasado, foi mal, eu perdi o início dessa explicação. Eu também tinha dúvida nessa parte. Ah, claro. Mas você quer que eu repita alguma coisa? Tipo, eu queria só entender só como é que lê essa tabela que Essa ele aqui? fez. Tá bom. Perceba que no seu projeto, para fazer esse campo de controle vertical, você vai escolher quais das saídas de cada decodificador que serão as entradas de controle, os bits de controle do seu subsistema de dados. Isso você entendeu? Então, dado isso, eu estou definindo aqui para o decodificador C, que representa aquele que controla quem vai estar no bus C, entradas válidas. No sentido que, se for 0, 0, 1, ou seja, o número 1 em binário, então quem vai estar sendo ativo é o C3. Ou seja, é como se fosse um código. Se eu escrevo 1 em binário para esse decodificador, então ele vai ativar para mim o C3. Então o C3 estará com load. Ou seja, o registrador 1. Entendi. Entendeu? E isso é apresentado pelo 1 aí embaixo. Aqui, né? embaixo. E Beleza. aqui, vamos ver como ele fez exatamente 1, ó, 001. Tá vendo? Esse 001 aqui, no bus C, é exatamente o comando que você definiu para mim de acionar o C3, que é equivalente a R1 load. E como é que forma esse 001? De onde vem? Você escreveu o código disso. Entendi. Entendeu? Na memória, você programa, você é o programador. Então, na memória, você vai escrever um código para se executar o que ele está pedindo. Qual é a execução que ele está pedindo? Essa aqui. Então, dado uma estrutura feita, você programa dada essa estrutura. Então, como eu programo com essa estrutura, o
R1 recebe R2, chora R6. Através desses binários que você escreveu. Né? Que 0, 1, 0 representa colocar 2 nesse decodificador. Que representa ativar C4. Que representa ativar esse tristante aqui, que é o que? R2 entrando aqui nesse barramento A. Uhum. E assim por diante. Ó. Agora, 1, 1, 0 representa colocar 6 nesse decodificador B, que é ativar o C17, que já esqueci. Mais alguma coisa aqui dentro. Beleza. E nessa tabela de cima aí, esse C1, C2, C3, o que representa? Qual? Nessa tabela que você tá com o mouse, na esquerda. Esquerda. Isso. Esse C1, C2, o que Sim. seria então? Ele são os bits que serão entradas do decodificador. Ele só escolheu um nome, o C mesmo. Entendi. Ele só reutilizou Era isso C, que eu tava mas confundindo. Eu é tava confuso, confundindo na esse verdade. C com outro C. Sim, eu entendi. Tá. Aí, tipo, a diferença disso aí da outra lá é que na outra eu consigo ativar os dois no bus 6 ao mesmo tempo, né? Sim. Entendi. E também ativo em 1, né? E desativo em 0. E só uma microinstrução. Beleza. Acho que é só isso. Valeu, obrigadão. Não. Tempo de busca e execução de microinstrução. O ciclo de busca e execução de uma microinstrução consiste em carregar o próximo endereço, buscar a microinstrução na memória, decodificar os campos, executar as operações no sistema de dados e calcular o próximo endereço. Isso tudo num período de clock. Então perceba que quando bate um clock, o clock bate, né? Ou seja, ele vai dar transição aqui se o nosso sistema funciona na introdução positiva. Quando ele faz a transição positiva, ele vai carregar o próximo endereço. E agora, tudo que vem depois aqui é combinacional. O buscar a microinstrução da memória é basicamente o endereço chegou na memória, nos resulta aqui no dado. Esse dado vai ser decodificado. Em que sentido? Ou ele vai apenas, né, ligar os pontos, ou ele vai ser vertical ali com os decodificadores. Depois, a gente vai executar as operações no subsistema de dados e assim calcular o próximo endereço. Essa execução da operação me confundiu um pouco, porque para mim se executa logo no clock. Mas isso não é tão importante, a gente pode voltar depois. O mais importante aqui é entender que esse ciclo ele acontece sempre em um período de clock. Que é o quê? A gente fornece a gente carrega um novo endereço. Esse endereço, logo depois do clock, né, dá aqui para o nosso dado. E aí a gente executa e depois calcula o novo endereço. Acho que eu entendi. Mas a explicação é um pouquinho mais posterior. A gente vai utilizar de módulos que funcionam em transições diferentes do clock. Mas isso é só matéria da P3. Isso vai abrir melhor a mente de vocês para essa questão aqui. É só entender agora, no início, que tudo funciona num período de clock. Ou seja, essa instrução aqui é um período de clock. Essa aqui é um período de clock. Depois essa também. E a questão de você de você pular de endereço é a mesma coisa. Ok. Pede-se um microprograma para realizar as seguintes transferências em sequência. Pá. Sabendo que o sequenciamento é explícito e o controle é vertical, claro, faça isso sabendo que o sequenciamento é explícito e o controle é vertical. E eu vou pegar uma água enquanto vocês fazem.
Alô? A gente tá ouvindo. E aí? Como é que vocês estão? Vocês tentaram fazer? Sim, eu só botar lá na microinstrução, né? Sim, entendendo que o controle é vertical e explícito. O que é o explícito? Eu ia te perguntar, eu ainda tô com dúvida nisso. Tipo, no que isso faz diferença agora no que a gente tá fazendo? Então, nesse momento, a gente só está lidando com o campo de controle. Então, Uhum, de pois fato, é. não tem diferença. Mas quando a gente trabalhar com campo de sequenciamento, vai ter. Porque é isso que difere dos dois. Certo. Então não faz diferença, né? É, Vão ser exatamente. 3 decodificadores, coloca Uhum. microinstrução. Uhum. Tiago, conseguiu? Acho que sim. Beleza, vamos dar uma olhada? É, Eu ele posso. botou ali no sequencial? Ih, tem um sequenciamento. Não entendi isso aqui. Ok, entendi. Isso é uma... É. É porque ele não está definindo aqui como funciona o subsistema de dados de controle dele, né? Aquele gerador de endereço. A gente poderia muito bem supor que, como o que a gente quer fazer é sequencial, existe essa seta aqui, ó, esse barramento voltando para o gerador de endereço, tendo aqui o mais umzinho aqui, um incremento, voltar para o endereço e acabou.
Ou seja, a informação do próximo endereço não precisaria estar aqui. Mas, é algo que a gente perguntaria na hora pro Brafman. Há sim a necessidade de mostrar o campo de sequenciamento na microinstrução, de forma explícita. Mas como é que eu implemento isso? Né? Entendendo que agora o que eu tenho é isso aqui, ó, é o endereço do meu estado que está vindo para cá. Né? Como é que eu implemento isso para esse cara? Digamos, é realmente algo para se perguntar pro Brafman, tipo, porque ele não tá dando aqui pra gente como é que esse cara aqui funciona, entendeu? Pra esse cara. Uhum. Vocês entendem isso? Então, pra solução, que eu acho que eu entendi, é o seguinte: você vai dar qual é o próximo endereço dentro da sua microinstrução no campo de sequenciamento. Então, se eu estou no endereço 0, qual vai ser o meu campo de endereçamento? Zé? Não, vai ser o próximo endereço que eu tenho que executar. Por quê? Porque no endereço 0 eu tenho que ter a informação do que eu quero fazer depois do pulso de clock, que no caso é colocar em R1, R2, XOR, R6, Sim. e depois qual vai ser a próxima execução que eu vou fazer, ou seja, qual é o meu próximo endereço que eu vou. Então Então seria um. exato. Se eu tô no 0, eu vou para o 1 depois. Se eu tô no 1, eu vou pro 2 depois. Se eu tô no 2, eu vou pro 3, isso por diante. Então, tirando isso aqui, vocês conseguiram fazer isso aqui direitinho? Sim. Nenhuma dúvida? Não, Acho que não. é de boa. Uhum. Beleza. Tem tanta coisa no slide, cara. Agora a gente vai estar lidando com condição. Um minutinho só. Então, um sistema digital tem um subsistema de dados mostrado na figura abaixo. Obtém o grafo de execução sequencial para carregar em R0 o maior valor armazenado nos registradores R0, R1, R2 e R3, sabendo que esses valores são positivos e que os valores em R1, R2 e R3 devem ser preservados. Projete o subsistema de controle e escreva o microprograma para se fazer esse grafo, né? Sabendo que a microinstrução tem formato implícito e horizontal. Operações. O terceiro negócio é o quê? O 010. Hã? Ali embaixo em operações. O 010 é o quê? Incrementar a entrada up. Nossa. Aqui, ó. E aí, quer ajudar a fazer? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Como é que o sistema de controle ele sabe que ele vai ter que pegar o endereço da próxima instrução no próximo endereço ou então no mesmo endereço que ele está? Então, é através de um controle daqui, ó. Vai existir uma lógica combinacional aqui, que dependendo do que está sendo mandado no estado atual do subsistema de dados, do campo de sequenciamento e do endereço atual, o que eu faço com essas informações e isso que vai gerar o próximo endereço. É Entendi. entender que eu tenho isso em mãos e a partir disso fazer a lógica por trás. Entendeu? Acho que sim. Porque, tipo, do outro modo, teoricamente, em um endereço só teria
a instrução, né? Não teria o endereço do próximo, né? Perdão, não entendi. Do modo implícito, Implícito. Aham. ele só teria a instrução e não teria o endereço do próximo. E o endereço de memória, né? Não, teria sim. Só que depois do pulse to clock. Ele vê uma coisa primeiro e depois vê outra. Eu pensei que esse endereço ele ficasse já na próxima coisa de memória. Isso, fica. Mas acontece que eu lido. Opa. Perdão. Digo, Eu vou lidar com o meu sequenciamento depois de um. Depois de mandar o controle, entendeu? uhum. Mas é o que eu disse antes, eu não sei se você estava aí. O que acontece aqui no explícito vai acontecer também pro implícito. Só que um pulso de clock a mais, assim, digamos. Mas no final é a mesma coisa. Entendeu? Entendi. É só que parece que. Não parece. Sim, parece difícil pra mim o negócio dar certo, mesmo tendo dois estilos de. Dois shapes diferentes na informação, entendeu? Só isso mesmo que tava Entendi. meio estranho. Mas beleza. Lucas, faz lá aquele exemplo, sinceramente não tô entendendo nem como começar. Então, a dificuldade aqui também É muito tá, confuso isso. tá em como fazer esse algoritmo, né? É um problema algorítmico aqui. A gente vai ter que obter o grafo de execução para carregar R0 o maior valor armazenado nos utilizadores de 0 a 3. Sabendo que de 1 a 3 deve ser conservado. Como é que vocês fariam isso, né? É um pouquinho complicado. Mas, assim, talvez o que deixa esse problema mais complicado é entender esse algoritmo. Ou você já tem aí uma ideia de como fazer, né? Nenhum. Vamos ver o que a gente tem em mão, né? A gente tem um MUX. Esse MUX ou executa uma entrada aqui, né? Que talvez não seja tão útil pra gente. Vamos ver depois. Mas existe uma entrada aqui nesse subsistema de dados. Então a gente tem aqui uma linha de controle que é a seleção do MUX. Cada um tem um load, cada um tem output enable. Assim como R4 também. Isso aqui nada mais do que um módulo com operações. A gente tem end, sub, incremento, shore e end. Add, perdão, no primeiro. E a gente também tem a flag de sinal e a flag de zero desse cara. Que entra aqui, ó, num flip-flop. E a gente tem também esses controles ES e EZ, que são os enables dessas flags. Ou seja, se eu quiser guardar o conteúdo do sinal nessa operação, então eu habilito ES. Que vai fazer com que eu coloque, né, o sinal do clock consiga chegar até o clock do flip-flop. Mesma coisa para EZ. Então vamos dar uma olhada aqui na sugestão dele. Como é implícito, a gente precisa de 2 endereços para formar uma microinstrução. E horizontal, a gente vai conectar cada bitzinho do controle, né, direto nas linhas de controle do subsistema de dados. Aqui está mostrando como vai ser cada endereço da memória. A gente vai ter um registrador aqui e um gerador de endereço que vai receber o subsistema de dados. Aqui está o nosso gráfico de execução. É o seguinte, o que ele sugere? Vamos lembrar do nosso problema, né? A gente quer que
que o... Qual é mesmo? Maior valor? Menor valor? É o maior. Clica. Aham, maior valor mais dos utilizadores, R0 em 1, R2. Ah, sim, e a gente quer carregar isso em R0. Beleza. Tá bom. Vamos ver o que ele fez. Ele carregou o conteúdo de R0 em R4. Como é que eu faço isso, gente? Em termos de microinstrução. Habilita o R4 para receber e o R0 para enviar. Perfeito. Só isso. Agora ele vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o que tem em R4, vou subtrair com R0 e botar em R0. O que isso significa aqui? Aqui vai ficar 0. Exato. Eu tenho um comentário aqui mesmo. Né? R0, o valor de R0 vai para R4. Ou seja, o que tinha em R0 foi para R4, mas o que está em R0 continua em R0. Então eu estou fazendo aqui uma subtração de um mesmo valor com outro. Com ele mesmo, no caso. E estou colocando R0. Então, R0 recebeu 0. Mas pra que precisa dar essa volta? Só pra escrever 0? Ué, me dá outra solução. Ah, ele não pode só inicializar com 0, sei lá. Ué, se eu não tenho nenhum clear, não. Ele não me deu nenhum clear. Tá. Talvez eu possa... tem uma entrada aqui, né? Sei lá, eu posso... Entrada aqui, seleção do MUX 0, R0 com load. Talvez assim. Mas isso aqui, na verdade, não é tão volta, não. Na verdade, isso no exercício a gente também fez esse tipo de coisa. Já percebeu esse tipo de coisa. Se eu preciso trabalhar com 0, basta eu pegar dois valores e subtrair. Dois valores iguais e subtrair. Uhum. Entendeu? Sim. Então, ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar R1 menos R4. Aí, o que acontece se o flag de sinal dessa operação der 1? O que isso significa? Quem lembra aí do borrow? Tô aqui no endereço 2. Quer dizer que o R4 é maior que o R1. Isso. Ele precisou de borrow. Então, se o R4 é maior que R1, eu faço o quê? Pula para a próxima se fs igual a 1, ou seja, R4 maior que R1. Então, eu quero que você não execute a linha 4, e sim pule se fs igual a 1. Então, isso aqui é algo que a gente vai ter que implementar ali em hardware, entendeu? Dado que fs igual a 1, ou seja, o conteúdo desse flip-flop aqui deu igual a 1. Então, eu vou ter um comparador, v se deu 1. E dado isso, eu vou chegar aqui, ó, no meu gerador de endereço. Olha aqui a informação que deu 1. Né? Opa, fs deu 1. Então, o próximo endereço não é o próximo. É para eu pular mais um desse. Entenderam? Ah, peguei. Uhum. Ah, mas então ele meio que ignora o dado que estava em R0? Ele nem comparou, né? Então, mas perceba que... Deixa eu pensar. Ele comparou, porque o que está em R4 é R0. É. Então, mas e o que estava em R0... Não, o que estava em R4, então, antes? Dane-se, porque a gente só está interessado do 0 até o 3. O R4 está servindo como um registrador temporário. Sim, verdade, entendi. Uhum. Aí facilita. Então, a gente vai pular para o próximo se f0 igual a 1. Se não for igual a 1, por quê? Né? Porque é o contrário.
ou eles são iguais, né? Ou é menor ou igual que R1. O que me resulta em o passo dele aqui, colocar o conteúdo de R1 em R4. Ou seja, eu estou guardando em R4 sempre o maior valor. E eu estou meio que iterando em todos esses registradores, fazendo essa comparação através da subtração. Pegaram? Não, peraí, ele botou o R1 dentro do R4. O R1 é menor do que tava. Ou seja, o R1 é menor do que o R0, né? Não, é maior. Se F0 igual a 0, eu não vou ouvir essa linha aqui, entendeu? Porque essa linha tá me falando o quê? Pula a próxima se fs igual a 1. Beleza. Agora eu tô perguntando pra Tá. você o contrário, se fs igual a 0. Que significa menor ou igual, ao invés de maior aqui. Aí você colocaria o R1, certo? Aí eu não pulo, eu vou para esse aqui mesmo. Sim, sim. Isso, exatamente. Aí depois eu faço outra comparação. R2 menor que R4? Se sim, pula. Porque porque Uhum. R1 continua maior. Entenderam? E assim por Entendi. diante. Esse aqui é o Difícil. gráfico de execução. Esse é o tipo de coisa que a gente vai ver no assemblyzinho. Professor. Daria pra fazer esse negócio recursivo? Recursivo? Tipo, botar esse início aí, o R0, indo pra R4, né? Aí depois subtrai. Peraí, deixa eu pensar. Uhum. Hum, é que eu pensei em jogar pro R4, né? Aí o R4 compara com o cara. E aí se for maior, escreve esse cara no R0. Se for menor. É que na verdade eu tô pensando em programação, né? Não tem nada a ver. Isso é mais hardware. Deixa quieto. Eu acho que não tem necessidade, saca? Uhum. Acabaria. Não sei. É. Tá. Agora eu quero mostrar aqui pra gente qual o tipo de cada microinstrução. O tipo, no caso, se é um campo de controle ou sequenciamento. Perceba que não é sempre que a gente vai precisar de sequenciamento. Só quando a gente faz o pulo, né? Bem, mas de uma forma ou de outra, a gente vai ter que sempre passar... Ah, não. Esquece o que eu disse. Ou seja, qual vai ser o primeiro bit aqui desse cara? Dessa microinstrução. É uma coisa que eu esqueci de falar. É 0, né? Isso. Como é que a gente diferencia se o meu campo é de controle ou sequenciamento? É com o primeiro bit, que está aqui em vermelho, que eu esqueci de falar. Mas Ah, sim. que vocês já viram com certeza. Então esse bit de seleção, na verdade, é para falar, esse aqui é controle, ou seja, ele começa com 0. Esse aqui é sequenciamento, ou seja, ele começa com 1. Ah, por isso que ele diferenciou dessa vez, né? Porque na outra ele só indicou que ele também existia. Uhum. Mas agora ele separa um do outro, né? Isso. Então, Tá. é assim, né? No nosso gerador de endereço, vai ter essa comparação. O primeiro bit desse cara é 0, então o que vai acontecer? Ele vai para essa direção. Se ele for igual a 1, ele vai para essa direção. Falei certo? Para 1 é para essa direção, para 0 é para essa direção. Né?
Se ele é de controle ou se ele é sequenciamento. Então aqui ele vai montar o formato da minha construção. Pegou todas as linhas de controle, colocou como aqui 0 no início, informando que é o espaço de controle. Aqui, o de sequenciamento. E esses caras aqui são novos pra gente. Além do endereço, né, o próximo, qual vai ser o próximo endereço, caso eu queira pular, eu tenho que ter um controle do pulo, que é o if. Percebam que eu só pulo se acontecer alguma coisa. Para isso a gente precisa desses controles aqui, que eu já vou falar o que são. Mas percebam aqui, né? Primeiro bit igual a 1, sequenciamento. E aqui está a implementação de tudo. Percebam que é bem simples, na verdade. É um MUX, um outro MUX, uma XNOR, uma OR, uma END, um registrador, outro MUX 01 e um incremento. Somador de 1 bit. E a nossa memória, claro. Peraí, mas como é que seria o caminho disso? Então, vamos... Se fosse... Vai, fala, pode falar. Não, eu terminei. Não, eu só ia perguntar aquele primeiro MUX ali, com a seta vermelha. Ah, tá. Se fosse sequenciamento, seria 1, né? Ou não? Não, é pro outro, né, que tá à esquerda ali, que diz se é sequenciamento ou não. Tipo, o que tá em verdinho dentro da memória é... Controle. Tá, o controle. E embaixo é sequenciamento. Isso. Aí perceba, E aí... ele tá puxando o primeiro bit para ser o seleção desse MUX. Então, se for 0, o que está saindo aqui do dado da memória vai para cá. Ou seja, preencher de forma horizontal as linhas de controle desse subsistema de dados. Caso seja igual a 1, eu estou fazendo no operation. Estou deixando esse cara em idle para eu lidar com o sequenciamento. Entenda, então, que essa linha vermelha aqui é só para indicar que o controle vai para cá. Mas, assim, a saída da memória é uma só, entendeu? A memória continua tendo uma entrada, uma saída. Só que como eu condiciono quando que a saída da memória vai para cá ou vai para cá, é essa seleção aqui. Mas peraí, você falou que preenche aquele barramento. Se for o sistema de controle, você preenche tudo com os valores iniciais, seria isso? E aí no sequencial você atualiza os dados. Ou eu falei besteira? Não, acho que eu não entendi muito bem, mas... Entenda que a gente que vai programar isso, né? Isso aí é só a estrutura para depois a gente entender tudo e programar em cima disso. O que a gente quiser. Entendi, mas é que eu não tô conseguindo entender o que cada um vai fazer, sabe, ali no... Mas quem? O sequencial e o outro de controle. Ah, tá, olha só. O controle, ele faz... Olha só. Isso aqui, ó. O R4 recebeu o R0. Sim. Ou seja, o que faz com que o 4 receba o R0? É R0 com load ativo. Sim, E R4... Isso mesmo? Não, perdão. R4 com load ativo, R0 com output enable ativo. Ou seja, grau. Né? E isso, olha só. Eu programaria desse jeito, ó. Esse bit aqui é o L0. Não vou ativar, mas é o E0 que eu quero. Então aqui é o 1. Boto 1, entendeu? E o outro 1 é o load do R4. Aqui. Então eu botaria 1 aqui. O resto tudo 0. Então é ele que vai... Ele literalmente controla os registradorzinhos e ele que atualiza o valor deles, certo? Isso. E o sequencial faz o quê, então? O sequencial vai me dizer qual é o próximo endereço na minha memória. Entenda que as duas coisas são dados que estão vindo da memória. Mas qual vai ser o próximo endereço? Quem vai determinar é esse cara aqui. Como que ele faz isso? Aqui está o próximo endereço. Isso aqui tudo é o próximo endereço. Ou seja, minha memória tem sei lá quantos bits.
Aí esse cara aqui também vai ter essa mesma quantidade de bits para me informar qual é o próximo endereço. Próxima entrada de endereço da memória. Olha só, perceba. Esse espaço aqui, ó, é o endereço que está vindo aqui, ó, para esse seletor. Se o... Eu não sei por onde começar. É melhor falar sobre esses bits aqui primeiro. Então, por que eles existem, o que eles são de fato. Perceba que isso aqui é um bit, isso aqui é outro bit, isso aqui é outro bit. Né? Agora, por que, né, eles têm esses nomes estranhos? I barra C. Né? Isso aqui é o... Se ele é... Deixa eu ver o nome certo para isso. Se ele é condicional ou incondicional. Ou seja, se for incondicional, eu... Vale 0? Não, ele vai ser igual a 1. Perceba que o que não está com barrinha é o que ele significa. No caso, se for 0, então eu estou selecionando o condicional. Se for 1, tá. entendeu? Então, para eu fazer um sequenciamento condicional, eu coloco esse espaço aqui como 1. Se para fazer um condicional, eu boto como 0. Tá, mas o que significa ser incondicional e condicional? É o seguinte, eu posso querer pular sempre ou se acontecer alguma coisa. Então, vou fazer o if é o condicional. Ou seja, é uma condição para que ele pule. Que é o que a gente está implementando aqui. Pula a próxima se é um sequenciamento condicional. Mas eu poderia muito bem querer pular porque sim, sem condição, incondicional. Ou seja, pula para a próxima sempre. Eu poderia ter. Não acontece aqui nesse gráfico de execução, mas poderia. E aí é quando eu boto isso aqui, cara, em 1. Agora, o que são esses dois caras aqui? É para qual flag eu estou olhando para o meu sequenciamento. Condicional. Se eu falo que é condicional, beleza. Mas o que eu vou olhar? Eu vou olhar para a flag de 0 ou de sinal. No meu gráfico de execução, eu estava olhando sempre para de sinal. Certo? Então aqui, ó, na programação, isso aqui é igual a 1. Para esses caras aqui. Peraí, o S é de sinal, então? Isso, S é sinal. Perceba, tem que ser 1 aqui, né? Aí barra, o Z, que é 0. Então eu colocaria, se eu quisesse comparar o 0, eu botaria 0 aqui, na hora de eu programar. Que a gente vai ver o gráfico sendo programado aqui com microinstrução. Então aquela barra é tipo um ou? Isso. Sinal ou 0. Isso. Ok. Isso aqui ou vai ser 1 ou 0, né? Então, mas o que significa o 1? Significa incondicional. O que significa o 0? Significa condicional. Tá. Entendeu? É isso. E aqui, o que é esse 0 e 1? Porra? Aí não tem nome nenhum. Isso aqui é a condição para fazer a comparação se o meu sinal for igual a 0 ou se o meu sinal for igual a 1. Então, eu ainda tenho essa escolha. Então, como é que eu faço para ele pular para a próxima se fs igual a 1? Então, eu quero que seja condicional, ou seja, 0. Eu quero que seja o sinal, então é 1. E eu quero que seja quando fs for igual a 1. Então é 1 aqui. Sim, sim. E aqui seria o endereço atual mais 1. Isso significa pular. Né? Que no caso, eu já vou ter... Como eu sou programador, eu sei qual é o endereço atual. Então eu só colocaria um valor aqui, binário, que seria, sem ser o próximo, o outro. Digamos que eu estou no endereço 1. Então eu colocaria aqui 3. Endereço 3. Por quê? Porque eu quero pular para o endereço 3, eu sei que eu estou no endereço 1. Eu quero pular para o endereço 3, se isso aqui acontecer. Endereço seria o endereço daqueles registradores mesmo, no nosso exemplo? O endereço da memória. Aqui perceba que a memória tem uma entrada e uma saída. A entrada é o endereço da memória. Quando eu boto aqui essa entrada,
significa que é um binário, né? E esse binário vai me corresponder a um dado valor. É isso que é o conteúdo da memória para aquele endereço, certo? Então, se eu estou atualmente no endereço 1, por exemplo, né, significa que aqui está em 1 e aqui está me dando uma microinstrução lá para ser executada aqui no subsistema de dados. Então, eu sei que eu estou no endereço 1. Se eu quero, aqui no meu grafo de execução, não entrar no endereço 2, ou sei lá, eu estou no endereço 3. Tá vendo aqui? Endereço 3. Ah, entendi. Eu o não quero ir pro endereço 4. guarda. Ah, Entendeu? tá. Aham. Eu quero pro 5. Então eu colocaria explicitamente 5 ali. Entendi. Entendeu? Nossa, me confundi todo. Eu tinha esquecido que a memória, ela guarda o que fazer, né? Uhum, Tipo, exatamente. tipo, etapa 3, fazer alguma coisa. Entendi. Beleza. Então, a partir do que a gente acabou de definir aqui, a gente consegue, né, pelas nossas regras que a gente inventou, fazer um circuito capaz de ser igual ao que eu falei para vocês. É o seguinte, o meu endereço ele vai entrar aqui no MUX, que se acontecer da minha condição ser validada, então, olha só, o próximo endereço vai ser o que eu selecionei aqui no azul. Estão vendo isso? Aqui, ó. Tá entrando nesse MUX aqui no 1. E se é o que está saindo aqui dessa end, né? Minha condição for validada, é isso que significa esse sinal. Então, o próximo endereço que vai entrar nesse registrador é o que eu coloquei aqui em azul. Ou seja, pula. Mas agora vamos ver como isso funciona, né? Olha só. Eu tenho primeiro S barra Z negado, que é o que? O bit que vai definir se eu estou olhando para o zero ou para o sinal. Isso nada mais é do que um muxzinho, uma seleção aqui, e eu puxo aqui ó, o 0 e o sinal. Então, se for igual a 1, eu estou puxando o sinal. Se for igual a 0, eu estou puxando o 0. Então, eu vou pegar esse S ou esse Z, fazer uma comparação com aquele bit de sinal, de bit de o que eu quero comparar. Se é com 0 ou com 1. Então, eu faço uma comparação aqui, que nada mais é uma XNOR. Cai aqui nessa OR. Então, se acontecer, já vai aqui cair nessa end. E se o meu endereço atual é de sequenciamento, então a minha condição foi validada, eu estou no campo de sequenciamento, então eu vou pular para esse endereço. Mas, percebam, se eu colocar aqui 1 nesse campo do incondicional barra condicional, eu estou implicando incondicional, o que significa que eu quero que pule independente da comparação. Então, olha só, é uma OR que, se aconteceu um aqui na entrada, vai acontecer um aqui independente da outra entrada. Então, direto essa end fica em 1 se eu tiver no endereço sequenciamento. Então, se esse cara aqui está em 1, estou colocando essa saída aqui em 1, então basta que eu esteja no sequenciamento para essa end aqui dar 1 e eu conseguir pular, sem condicionar. Uhum, deu pra entender. Ah, show de bola. Nunca que eu faria isso. Mas deu pra entender. Eu também entendi, mas isso aí é bem específico, né? Tipo, É bem específico. pra uma parada Assim, genérica, o vai que ter a que gente ser vai acabar implementando na CPU que a gente vai ver, isso aqui, na verdade, é bem comum. Essa questão de como fazer a comparação desses bits, sabe? Porque Aquele hora esse condicional, na verdade, é mesmo o que acontece. É assim que se trabalha no computador, sabe? Com essas flags da ALU. Então, na verdade, isso não é tão específico, não. Quer dizer, mas ao mesmo tempo pensa como se fosse algo simplificado do que a gente vai ver. Entendi. É que assim, na minha cabeça, por exemplo, essa flag pra onde olhar teria que ser programável, né? Porque para poder conseguir fazer diversas operações. Qual flag?
ou flag que vai ser comparado? Mas é programável. Isso aqui é conteúdo de memória. Memória a gente programa. Não, mas tipo, ali, ó, do MUX, por exemplo. Uhum. Teria que ter muitos MUX para muitas flags, entendeu? Ou não? Ah, sim. Na verdade, não. Só aumentar o mux aqui. A gente viu no curso umas 6 flags, né? Saindo da Lu. Às vezes é muito específico da flag pro que você quer implementar. A gente, na verdade, usa mais adicional e zero mesmo. Entendi. Pra várias coisas, na Entendi, verdade. entendi. No caso, se quiser usar outros, é só aumentar o número de bits que representa. Exatamente. Aqui. É, faz sentido. Tava pensando só em um bit. Mas é isso aí. Ô, Lucas, mas, tipo, toda aquela parte sem ser a. É aquilo é o subsistema de dados, né? O que tá lá no finalzinho. Isso. Então, tudo a não ser ele a gente poderia aproveitar, a não ser como a memória é regida, né? Mas, tipo, sempre vai ter aquilo do registrador e aquilo que você falou de pular automaticamente para o próximo estado. Mas sempre vai ser isso, né? Vai ter o seletor, vai ter o end Aham. e aquele, ó, sim, entendi. Mas só repara que se isso aqui mudar, talvez a gente tenha que mudar a parte verde. Ah, não, tudo bem. Porque as linhas Mas, podem mudar. Por exemplo, se a gente trabalhar com uma ALU com mais operações, aumentou aqui o número de OP. sim, entendi. Eu também tenho outra pergunta. O mesmo hardware, ele faz tanto o implícito quanto o explícito, né? Aí, no caso, teria que ter mais um pouquinho de coisa que poder fazer a parte do explícito. Isso aqui passaria para cá, né? Uhum, E isso aqui se alteraria. Não sei te dizer se mais ou menos, entendi. sabe? Talvez menos. Depende. Eu não me lembro. Não Porque, teria o seletor, né? Não, ia ter que ter pra... não, precisaria de seletor sim, porque sempre ou vai ser isso ou vai ser alguma coisa que a gente definiu. Mesmo que seja aqui, né? No caso, nunca vai ter esse cara. Por quê? Porque eu nunca vou estar deixando minha CPU em idle, de propósito. O que é esse NOP? No operation. Ah, tá. Perceba que toda vez que eu estou num sequenciamento, eu quero deixar nada executando aqui, porque eu não tenho a informação do que executar. Quem dá essa informação é a parte verde, que começa em 0. Se eu estou numa parte que começa em 1, é sequenciamento, então eu não mexo aqui. Isso, Ok. entenda, quando é implícito. Quando é explícito, a parte azul vai estar aqui no canto, junto no mesmo endereço da parte do controle. Ok. Aqui, então, ele está fazendo o nosso programa, aqui do gráfico de execução que a gente viu, em microprograma do nosso sistema. Então, vamos ver. Aqui ele simplificou um pouquinho, né? Tá, aqui tá o... Opa. Tá, R0 para R4. A gente já fez isso antes. E0 recebe 1. L4 recebe 1. Acabou. Agora, R0 recebe R0 menos R4. Agora o R0 está com load igual a 1. A gente precisa do seleção. Por quê? Porque é o mux, né, que a gente está... Se eu não me engano, a gente não está interessado em usar a entrada nunca. A gente pode deixar esse cara em 1 sempre. Tanto faz. Talvez. E a output enable de R0 e R4. E a operação do nosso módulo aqui aritmético, lógico, subtração. E assim por diante. Até chegar aqui, ó,
no sequencial. Aí, pula a próxima se fs igual a 1. O que a gente faz? Deixa eu só aumentar esse cara aqui, porque acho que não está aparecendo. Perdão. Não sei o que está acontecendo. Tudo bem. Aqui é... Ah, não. A gente só está olhando aqui para o amarelo. É isso que a gente quer. Então aqui é o nosso endereço. É 1, beleza. É assim que a gente define que esse cara é de sequenciamento. Agora, I barra C. A gente quer quem? C. Condicional. Então bota 0. A gente quer ver quem? O S. Então o S é o quê? É 1. Bota 1. A gente quer que ele seja igual a quê? 1. Então bota 1 aqui. E qual é o próximo endereço? Que eu vou pular. Vai ser o 5. Por quê? Porque eu estou no 3. Eu quero pular o próximo. Então eu não quero que seja o 4, quero que seja o próximo. Lucas, foi mal. O que é o céu mesmo? Cadê o céu? É aquele... Seleção é o MUX. É o que eu apaguei aqui. Deixa eu botar normal aqui. Aqui o céu, ó. Esse MUX aqui tem um céu. Tá vendo? A gente precisa do céu para falar que a gente não está interessado em usar a entrada, e sim a saída aqui do nosso módulo. Aí céu igual a 1 para essa saída aqui ser... Essa saída aqui, ó. Ser o que está saindo do módulo. Entendeu? Ah, seria tipo para quando ele vai atualizar o dado, né? Ele compara com o X4. Não, peraí. Ai, foi mal, me perdi. Não, nada. Vamos ver quando ele está sendo usado, nesse endereço 1 aqui, ó. O que ele está fazendo? Tá. R0 recebe R0 menos R4. Como é que eu consigo fazer isso? Olha só. R0 está aqui, R4 está aqui. Eu não posso simplesmente pegar R4 e botar R0. Esses caras têm que passar por esse módulo e de algum jeito passar para aqui. Aí só que tem esse MUX no caminho. Eu só estou selecionando que é isso que eu quero que seja nesse barramento. Certo, entendi. Aí seleção igual a 1, porque esse cara aqui é 1. Então ele só atualiza quando... Pera, por que tá X igual a 0 ali no R4? No R0, o R4 recebe o R0. Eu acho que esse X aqui significa... Ele quis dizer don't care, Ah, tá. mas igual a 0... É que nem essas operações aqui. Talvez ou coloca 0 ou bota don't care, não importa. Já que a gente não está usando esse barramento, não importa, né? Já que ninguém está recebendo load, só o R4 aqui, que é outro barramento, então don't care. Certo. Ué, mas não precisaria porque o valor do R4 tá indo pro R0? Não. Aqui no 00 não. Ah, sim, o R0 tá indo pro R4, Isso. certo? Aqui sim. Aqui, sim, entendi. Então toda vez que atualizar um dos valores R0, R1, R2, exatamente. R3. Tá, entendi. Perceba que aqui eu só estou fazendo as operações, nunca estou atualizando. E aí não precisa usar o céu. Uhum, Porque a flag é separada do resultado. sim. Então não preciso nem saber do resultado, só quero saber se um é maior que o outro, eu uso isso através das flags. Escreva a minha construção de controle para carregar um dado da entrada I em R0. Vai. Ué, um dado da entrada aí não é só tipo um controle ali do seletor? Não, uma entradinha. Tá no 0 ali do MUX. Mas não é nada demais não, gente. Essa questão é muito fácil. O seletor igual a 0 e... O seletor igual a 0. O que mais? E o L0, né? O L0 igual a 1. Uhum. E o resto 0.
É. Sim. Entendeu, Juliano? Entendi. Eu tava confusa ainda com ele, mas acho que eu entendi. Uhum. Tá, eu acho que foi. É só um muxzinho que tem uma entrada e no 0 aqui, né? E no 1 é a saída da Lu. Só isso. E aqui é a saída do Aham, mux, que está sim, num sim. barramento compartilhado com os outros registradores. E aqui está a resposta, é isso mesmo. Ok. Exercício 47. Um sistema digital tem um subsistema de dados mostrado na figura abaixo. Mesma coisa que a gente fez. Obtenha o gráfico de execução sequencial para carregar em R0 o maior valor armazenado dos registradores, blá blá blá. Sabendo se os positivos, a mesma coisa. Mesma coisa adiante. Agora, na real, é o P que a gente quer, né? Projete o subsistema de controle. Escreva o microprograma sabendo que a microinstrução tem formato explícito e horizontal. Agora a gente vai montar a mesma coisa, só que explícito. A gente viu aqui o implícito. O explícito é com o sequenciamento, né? O barramento de sequenciamento do ladinho aqui do de controle. Essa parte da matéria era... Percebam que é a mesma daquele exercício que a gente fez, né? O primeiro exercício que a gente fez na monitora passada é um subsistema de dados e tem uma memória do lado, com a memória com as Sim, sim. microinstruções. Entendeu? Então é isso que a gente aprendeu, na verdade, aqui. É o tipo de questão que cairia na prova. É só entender... Claro, costuma cair também é você identificar quais são linhas de controle e quais serão as linhas sequenciais, dado um sistema, né, que eu quero fazer dado o programa. Se eu preciso, por exemplo, num programa, fazer um pulo condicional, então você tem que contar lá no barramento de controle aquele bit que vai selecionar, você vai me dizer se vai ser condicional ou incondicional. Esse cara aqui, né? Aí, quantas flags eu tenho? Agora eu tenho 4 flags. Quantos bits aí eu vou precisar? Eu posso usar só 2. 2 bits. 00 sendo uma flag, 01 sendo outra, 10 sendo outra, 11 sendo outra. Ou seja, aumentei o meu mux para um mux 4 por 1. Ao invés de 2 para 1. Aí isso você vai desenvolvendo na questão. Uhum. Sim. Como é que ia ficar o sequencial? A gente continua tendo sequencial, né? Ali naquela... Sequencial onde? Aí, na tabelinha, a gente continua tendo sequencial. Isso. Só que agora eu só não separo um do outro, né? Isso, um separando do outro. Aqui, ó. Era isso mesmo que eu ia perguntar, aquele umzinho na frente, mas eu já vi ali que não é obrigatório, né? Exato. Por que não é obrigatório? Porque não faz nem Acho que- sentido, porque já vai ter aí o O endereço, né? endereço. Exato. Como a gente fez lá em cima, ó, bem lá em cima, a gente pode muito bem usar esse pedaço de endereço sempre que a gente não quiser pular falando qual é o próximo. Já que a gente é o programador, a gente sabe qual é o endereço a gente está. Cadê? Aqui. Nessa parte aqui, lembra? O sequencial, parte sequencial, falava, se eu estou no 0, quero ir para o 1. Se eu estou no 1, quero ir para o 2. Se eu estou no 2, quero ir para o 3. E assim a gente consegue a mesma estrutura de pegar o endereço atual e somar mais um, né? Então, esse cara, de fato, não é necessário, porque na hora de programar, bastaria a gente colocar, se a gente quer continuar algo sequencial, colocar qual é o próximo endereço na hora. O que eu me pergunto também se o restante também é necessário, porque Oi? O que é necessário, perdão? se o restante, as flags e tal,
Porque, tipo, por default ele já vai pro próximo. Porque se não for pro próximo, teria que colocar dois endereços aqui. Uma se a flag, sei lá, essas condições forem aceitas e uma se não for. Conseguiu entender mais ou menos? Não, não, não. Fala de novo. Tá. Ó, aqui só cabe o endereço, né? O endereço. Aham. O endereço. E, Acho que eu entendi. Mas entendeu? continua. Tipo, e aqui são as condições caso eu queira ir para esse endereço. Só que Aham. sempre eu vou ter que ir para esse endereço, entende? Entendi. A menos que dê para botar dois endereços aqui. Deixa eu pensar. É que ele continua com esse cara, né? É, ou então pode ser que por default ele some mais um, né? E aí você É entender exatamente as condições. exatamente o que eu quis dizer por ele ter esse cara. Isso é o que, ó? Endereço atual, incrementa e cai aqui no zero do mux. Então, caso aqui dê zero para esse bit aqui, é o que condicionaria não pular, dada essa lógica combinacional. Uhum, O default, ó, é isso aqui. entendi. Então, tipo, na verdade, aquele campo ali, ele pode até ficar zerado, né? Todo. Se eu quiser que Sim, ele por isso mesmo que ele não é obrigatório, mas ele ajuda. o campo inteiro de endereço. Isso, pode estar zerado. Nessas Entendi. horas. Pode ser um don't gigante. Assim. Entendi. Não, peraí, como é que se eu tiver o caso sequencial. Não, peraí. Não, se eu tiver um momento que eu vou ter que mudar. Ah, tá, entendi. Deixa. Show. Foi. Então perceba que não mudou nada, só tirei o mux. Ficou menor, né? Tirei aquele Tirou mux ali do no Uhum. operation. E aí esse cara nem precisava existir. É isso. Tem mais um? Se uma saída de condição da ALO for analisada em uma microinstrução posterior a que realizou a operação, ela deve ser memorizada no flag de status. Isso eu não me lembrava. Deixa eu pensar. Ah, sim. É que as flags Entendi. mudam a cada clock, né? Exatamente. Se a gente quer analisar uma flag que foi alterada há um tempo atrás, em uma outra instrução, a gente tem que guardar ela nos flip-flops. E aí pedir para ver o conteúdo do flip-flop e não da operação atual que eu fiz. Por isso que aqui é um mux de dois muxes. Ó. Esse cara aqui é um mux de dois muxes. Perceba que uma das entradas está vindo para cá e a outra está vindo daqui. Esse cara aqui é o que está selecionando as entradas dos flip-flops. E esse aqui, as saídas, né, dos flip-flops. E aqui a saída das flags atuais. E aí é um bit a mais aqui para falar para qual eu estou olhando. Ou é o atual ou é o que eu guardei anteriormente. Aí teria esse enable S e enable Z faz mais sentido, né? Agora sim eu estou usando ele. Enable S e enable Z. Entenderam? Pera, repete essa última parte Claro. do enable. Por que agora a gente tá usando? Porque lembra o que o enable faz? Ele, com o enable ativo, eu, na operação atual, guardo qual foi o valor da flag de sinal ou de carry, ou de zero. Então vamos dizer que num dado momento eu guardei. Ou seja, eu coloquei enable de S igual a 1. E aí executei várias coisas sem ativar o enable. Mas agora, nesse momento, nessa nova instrução que eu tô, eu quero analisar o enable que eu guardei lá atrás. O flag que eu guardei lá atrás, entendeu? Como é que eu guardei lá atrás? Usando o enable. Entendeu?
Eu só guardo um flag dentro do flip-flop quando eu coloco o enable igual 1. Mas a gente usa isso nesse caso? Não, no nosso gráfico de execução não. Ah, tá. Não, entendi. Nosso gráfico de execução a gente tá usando o instantâneo. Ah, sim. Uhum. E aí, tipo, solicitar a visualização desse flip-flop é também pelas flags, né? Só colocar aí mais um bit, no caso. Ou não? Você consegue repetir? Aí, para solicitar visualizar, né? Esse flip-flop é pela aquele bit de flags, né? Pra falar qual flag tá olhando. Isso. Entendi. No caso, se eu tô olhando pra flag ou se eu tô olhando pra Lu, entendeu? Aí teria outro de controle a mais. Não tem nenhum de controle mais, não. Hum. Olha só, isso aqui eu estou selecionando se eu estou olhando o que eu guardei anteriormente ou atual. Para isso só preciso de um bit, entendeu? 0 atual, 1, Ah, tá, entendi. quer dizer, 0 que é o flag aí tá negado, né? 0 que eu guardei, 1 atual. Significa Lu. Aqui é para, dado que vocês montaram, né? Na verdade a gente só olhou. Montar as microinstruções desse carinha aqui. E aí eu acho que é um bom exercício para vocês, talvez. Vocês conseguiriam fazer isso aqui? Acho que sim. Beleza. Uhum. Show de bola. Thiago também? Ah, cara, hoje eu tô distraído demais. Isso aqui. Tudo bem, eu gravei isso aqui, você pode Preciso ver. descansar um pouco. Lucas, eu posso pedir uma coisa? Espero não estar sendo muito abusado. Ah, pode falar. Você faria uma monitoria extra essa semana? Pra quarta-feira? Tanto faz, assim, é que eu queria mesmo era perguntar dos exemplos das aulas passadas. Porque eu tô com muita dificuldade para fazer as provas antigas. E fazendo exemplo das aulas passadas, dá para revisar a matéria do módulo. Tá bom. Aí eu queria, tipo, antes de terça-feira que vem, porque aí eu tentava fazer sozinha e qualquer coisa eu pedia pra você na terça. Uma questão difícil. Beleza. Eu vou então tentar me organizar e eu chamo a turma inteira pra um intensivão pré-prova, talvez. Ok. Falo isso não que tu me preocupa. P2 é mais difícil, galera. Não, sacanagem. Tá tranquilo, gente. Vocês estudaram bem. Ah, não tá tranquilo, não. A pergunta é mais fácil. Falou que é Não, se vocês entenderam essa aula aqui, cara. Se vocês entenderam essa aula aqui, pô, tá show. É só assim, uma dica que eu dou. Cai umas questões chatas de você identificar quantas linhas de controle e quantas linhas de sequenciamento existem num dado sistema, entendeu? Então é muito de prestar atenção, refazer a questão. Lógico que você agora já sabe do conceito. E na hora então de resolver esse tipo de questão, não ter muita atenção. Uhum. E claro, perceba que teve alguns caras aí que ele falou. Como é que é o nome? Não é obrigatório. Não é obrigatório, tá vendo? Se a pergunta, né? Se a múltipla escolha lá for exata, aí tu manda uma pergunta pra ele. Professor, no slide 33 da sua aula, eu lembro muito bem que você botou esse bit aqui como não obrigatório. Eu conto ele ou não. Isso é o tipo de coisa que vocês têm que perguntar sempre pra ele. durante a prova. E isso, durante a prova, mandar primeiro pra ele. Sempre pode. Que ele vai responder. Mandar e-mail? Sim, e-mail pra ele. Na outra prova ele falou pra falar com você. Ah, então tá. Eu falo pra mim que eu falo pra ele. Pode ser. Ligo pra ele. Tá bom. Mas você Dá fala no de mesmo, fazer essa nova monitoria essa semana ainda ou na próxima, antes da prova? A monitoria é semana que vem, né? A prova é semana que vem. Né? A prova é quinta. A gente tem monitoria na terça
Fica melhor pra mim semana que vem, porque essa semana eu tô com os trabalhos pra entregar. Não, aqui então. Eu acho que é melhor, daria mais adesão pra galera aí, Tranquilo. né? Ser antes da prova. Uhum. É isso, gente. Então façam esse exercício aqui e me mandem suas dúvidas. Já é, valeu. E, Obrigado. Thiago, assiste aí a aula gravada e me manda Eu vou dúvidas. reassistir sim. Aham. Valeu, gente.